Olá, tudo bem com vocês? Hoje quero dar continuidade à literatura hebraica, falando sobre a Bíblia, de modo especial sobre os 5 primeiros livros, que no caso é chamado de Pentateuco. Quero que vocês compartilhem, deem like e comentem no vídeo. Muito obrigado. O Pentateuco são esses livros que abrem a Bíblia judaica e também a Bíblia cristã. É a história do povo de Israel sendo formado. Aqui nós temos os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são como que uma das colunas do judaísmo antigo. A outra coluna é o bloco de livro dos profetas. Eu quero comentar sobre cada um dos livros. A palavra Bíblia, como eu já disse, significa livros. Então nós vamos encontrar muitos livros, e hoje é o primeiro grupo, o Pentateuco, que é também conhecido como livros históricos. Os judeus denominam esses 5 livros de lei ou Torá. O primeiro testemunho certo desta denominação de Torá encontra-se no prefácio do Eclesiástico, chamando então esse grupo de livros de a lei, aquilo que é ensinado pelo mestre aos discípulos. Então nós temos uma divisão aqui: o Gênesis, porque vai falar das origens do mundo, do criacionismo. Deus criou o mundo, criou os seres, os animais, criou o homem, e depois também a origem do mal, a origem da violência, das línguas, das cidades, da cultura em si, no livro do Gênesis, e o início da história dos patriarcas. No Êxodo nós vamos encontrar o povo de Israel no Egito. Eles mudaram para lá no finalzinho do Gênesis por causa de uma fome que assolava a região, e lá no Egito eles caem na escravidão sob o poder do faraó, e Deus envia Moisés para libertá-los da escravidão. O livro do Levítico são as leis dos sacerdotes da tribo de Levi para o povo de Israel no deserto. E também depois essa lei vai reger a questão do templo, da convivência entre os irmãos ali na comunidade, nas tribos de Israel. O livro dos Números vai falar dos recenseamentos das tribos de Judá, do povo de Israel, vai contar o povo. E o livro do Deuteronômio é uma segunda lei, no caso aqui, uma interpretação da lei, já trazendo para o coração humano, já falando da aliança, da fidelidade a Deus. O primeiro livro, então, é o Gênesis. Vocês encontram aí esta abertura magnífica. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então já começa esta ação de Deus criando o céu, a terra, todo o universo, criando os seres e o homem. Nós podemos dividir então o Gênesis em 2 grandes partes. Do capítulo 1 ao 11 nós temos como que uma introdução ao livro, que são esses relatos da criação e ao mesmo tempo toda a mitologia envolvendo o mundo semita, a criação de Adão e Eva, do primeiro homem e da primeira mulher, depois a criação da humanidade, consequentemente, a origem do mal, a queda, a serpente que engana o homem e a mulher, as guerras, as cidades, as línguas aí representadas na Torre de Babel, e essa introdução que o homem bíblico também se pergunta: quem sou eu? Por que estou aqui? Quem sou eu no mundo? Quem é Deus? Por que surgiu o mal? Por que a morte? Então é a mensagem bíblica tentando dar respostas importantes a perguntas fundamentais da existência. Depois nós temos uma segunda grande parte, que vai do capítulo 12 ao 50, e é formada esta parte pela história dos patriarcas,
começando por Abraão, que é chamado por Deus lá da Mesopotâmia, aquela região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, lá onde já surgiu a epopeia de Gilgamesh. Esse Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus. De repente, Deus fala para ele fazer esta viagem em busca da Terra Santa. E continua a história depois de Abraão, dos seus filhos Isaac e Jacó. Jacó terá 12 filhos, que no futuro as tribos de Israel receberão o nome desses 12 filhos. E dentro do livro do Gênesis, nós temos também a belíssima e humana história de José, um dos filhos de Jacó, com Raquel, uma das suas mulheres, era o filho amado, e os irmãos vendem esse filho para comerciantes, e esse José é levado para o Egito. Uma história comovente. E lá no Egito ele prospera, lá no Egito ele se torna um dos senhores importantes, e quando a fome graça sobre a região de Israel, os irmãos vão para o Egito buscar alimentos e encontram-se com José, já um senhor importante, e temos o episódio da reconciliação, que eu sempre choro quando eu leio. Emocionante esse texto. Então a história do Gênesis, ela é muito legal, porque é o começo de tudo, né? Deus fazendo aliança com os homens, com Noé, com Abraão, e essa formação aí do início da tribo de Israel, futuramente no Êxodo, o povo de Israel. Gostaria de ler um dos capítulos aqui, um trecho do capítulo 12, que é a história de Abraão, em um dos momentos capitais, porque Abraão é o pai na fé do judaísmo e também dos cristãos. Ele escuta a voz de Deus, ele obedece ao Senhor e vai partir, e parte, né, para essa longa viagem em busca desta terra prometida, a terra de Canaã, a terra de Israel. Eu vou ler do capítulo 12, versículo 1 ao 9. E Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Abraão partiu, como lhe disse Yahvé, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinha adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. E Yahvé apareceu a Abraão e disse: é a tua posteridade que eu darei esta terra. Abraão construiu ali um altar a Yahvé, que lhe aparecera. Dali passou a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar a Yahvé e invocou seu nome. Depois de acampamento em acampamento, foi para o Negueb. Então nós temos aqui o tripé que vai marcar a história de Abraão: a terra prometida, a bênção e a posteridade. Essas três palavras vão rodear a vida do patriarca. Deus prometeu uma terra, Deus cumpre. A bênção para todos que abençoarem Abraão. Abraão será um homem abençoado a vida toda. E a posteridade que Deus vai confirmando à medida que Abraão avança na terra prometida e constrói altares a Yahvé, até que Deus faz no capítulo 15 com ele uma aliança e diz: olha para as estrelas do céu. Se você conseguir contá-las, assim também será a tua descendência. E depois nós temos os relatos muito belos da história de Isaac, filho de Abraão. A mulher de Abraão era estéril e Isaac é o filho da promessa. Isaac briga com... Não, é outra história. Isaac vai para a Mesopotâmia
e ali ele encontra Rebeca, né, sua esposa, ou melhor, um servo traz essa Rebeca para Isaac. Uma história muito bonita. Aparece o poço como um local de matrimônio, de alianças. Depois a história de Jacó, que também vai para a Mesopotâmia, que ele que tem que fugir do irmão Esaú. Então Jacó também vai, e lá nós temos aquele episódio do Jacó com as filhas de Labão. Ele trabalha 7 anos para ter Raquel por esposa, e Labão lhe dá sua filha Lia. E aí o Camões compõe aquele soneto magnífico, né? 7 anos de pastor Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Servia a ela, não a ele, e só por ela como prêmio pretendia. Vale a pena vocês pegar e procurar esse soneto aí, a história de Jacó e Raquel. Depois então, o texto vai continuar contando as aventuras de Jacó, retornando para a Terra Santa depois de muitos anos. Tem a luta com o anjo, um episódio muito interessante, o encontro com Esaú, e a história dos filhos de Jacó, até chegar no José, que é a última grande história aí do Gênesis. É um livro muito bonito. Segundo livro do Pentateuco, Êxodo. Esse livro vai trabalhar a questão da liberdade. O povo que havia então mudado como tribo para o Egito vão permanecer lá por mais ou menos 200 anos, até que o novo faraó do momento começa a castigá-los. Aí nós temos a escravidão do povo de Israel. E surge um líder, a história aí de Moisés, que foi colocado num cesto para ser preservado da chacina contra as crianças, etc. E um episódio que eu quero ler é o momento em que Deus se manifesta a Moisés no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, que é o mesmo monte, e envia Moisés ao faraó, que ele tinha fugido do Egito, porque ele havia matado um egípcio que estava maltratando um hebreu, e lá muda para Madiã, conhece Séfora, filha de Jetro, e casa com ela, e tem a sua família, é pastor. De repente, um dia que ele adentra o deserto, Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Um dos episódios teofânicos, manifestação divina, capitais do Antigo Testamento. Quero ler o capítulo 3, versículo de 1 a 6. É o comecinho da manifestação de Deus, da revelação de Deus a Moisés. A sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho, porque a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Bonito demais essa passagem, é impressionante. Moisés, ele adentra o deserto, ele não fica na superfície. Como diz Antoine de Saint-Exupéry, o deserto não se revela aos amantes de um dia. Moisés aprofunda na solidão, sobe a montanha de Deus. Na Sagrada Escritura, sempre que alguém sobe a montanha, ele entra no mistério, ele entra no âmbito do divino, e ali o texto vai trabalhar essa questão do ver. Ele vê uma sarça, um arbusto pegando fogo, mas não se consumindo. É o encontro do homem com o mistério. Chama de fogo, elemento da natureza, simbolizando o eterno, contemplação. Moisés
volta, dá uma volta em torno da sarça para ver o fenômeno estranho. Ele pensa consigo, porque a sarça não se consome. Porém, Yahvé, quem viu Moisés dando uma volta para ver. Então, ao mesmo tempo que Moisés quer ver melhor, entender aquilo, é Deus que está vendo Moisés primeiro. É Deus quem vê a busca de Moisés e Deus o chama do meio da sarça, chama pelo nome, ele se coloca em prontidão, aqui estou. Deus então se revela quem ele é o Deus dos antepassados. Moisés deve tirar as sandálias, aquele lugar é uma terra santa, e Moisés cobriu o rosto, sinal de humildade, porque ele temia olhar, ou novamente o contemplar para Deus. Porque no Antigo Testamento, quem vê Deus morre. O mistério é tão grande que a sua humanidade, a sua fraqueza, humildade não suporta o mistério, não suporta o eterno. E o texto vai desenrolar. Magnífico, capítulo 3. E aí nós temos então a missão de Moisés junto do faraó, temos as 10 pragas do Egito, temos a noite da Páscoa, um dos momentos mais impressionantes também, em que se mata um cordeiro e o sangue deve ser colocado nos umbrais das portas para que o anjo exterminador não mate os filhos dos hebreus. Temos a passagem do Mar Vermelho, depois da fuga do Egito, a passagem do Mar Vermelho, Moisés com o povo faz um magnífico canto de libertação, e a peregrinação pela terra, pelo deserto. Aí nós vamos peregrinar com o povo, é bem árduo o texto, árido o texto. Nós vamos ter o povo caminhando, reclamando com Moisés, pedindo pão do céu, Deus dando maná, pedindo carne, Deus dando as codornizes, pedindo água em Massa e Meriba, Deus saciando a sede do povo, mas o povo sempre reclamando, fazendo um bezerro de ouro, o povo adorando outros deuses, Deus sendo fiel, o povo infiel. Moisés sobe a montanha do Sinai, busca as tábuas da lei, o povo desespera, porque Moisés demorou 40 dias, 40 noites. Depois Deus envia dá outras tábuas a Moisés e assim por diante. É uma peregrinação pelo deserto. Aí o texto, gente, dos outros livros, eles vão falar, por exemplo, Êxodo, Levítico, das leis que vão reger a vida do povo, ora no deserto, mas também já é uma leitura futura, porque o texto não está sendo composto enquanto os acontecimentos estão ocorrendo. O texto é futuro. Então, as normas que aparecem no deserto é para regerem a vida da comunidade no futuro já. Então, o terceiro livro do Pentateuco é o Levítico. É um livro bem árido também. 5 coisas importantes que a gente poderia observar nesse livro. É um livro sobre relacionamento com Deus. Então, a lei da impureza, a lei da pureza de coração, relacionamento também com o próximo, com a comunidade, com o povo. E isso pode nos estranhar muitas vezes, porque é um outro contexto, é uma outra cultura, a mentalidade é diferente da nossa, então é preciso ter esse distanciamento histórico para entender esse livro e não se escandalizar com algumas passagens. Um outro ponto, o segundo ponto, como é possível um Deus puro se relacionar com um povo impuro? Aí vem essa questão da pureza e impureza. Eles vão frisar muito isso, a pureza carnal, pureza sexual, etc. Terceiro ponto é o comportamento do povo de Israel. Como que esse povo se comporta diante de Deus? Quarto ponto, uma visão holística, cosmológica do relacionamento com Deus. Deus está sempre falando por meio de Moisés, educando o povo, então eles têm toda uma concepção religiosa da atualidade deles, da história. E o quinto ponto, amar o próximo como a ti mesmo, embora algumas passagens nos estranhem muito. Eu quero ler aqui um trecho do capítulo 23, versículos 39 ao 41, em que fala-se do sábado. É o dia do descanso, um dos pontos primordiais do Pentateuco. É o dia em que Deus descansou, e para o judaísmo é o dia em que o homem também descansa, relembrando aí o descanso de Deus. Continuação sobre a festa das tendas. Mas no 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhido os produtos da terra, celebrareis a festa de Yahvé, durante 7 dias. O primeiro e o 8º dia serão dias de repouso. No primeiro dia, tomareis frutos formosos,
ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras. E vos regozijareis durante 7 dias na presença de Yahvé, vosso Deus. Celebrareis assim uma festa para Yahvé, 7 dias por ano, é lei perpétua para vossos descendentes. Então, uma das festas, temos várias, aqui é a festa das tendas, em que eles arrancavam esses ramos para simbolizar que o povo permaneceu no deserto, morando em tendas, e agora eles celebram isso, recordando que Deus caminhou com eles pelo deserto. No fundo, é um livro interessante, um livro de cultura para entender o mundo semítico. O quarto livro, Números, é um dos mais áridos aí do Antigo Testamento, porque tem várias genealogias, várias contagens do povo, das tribos, mas tem também episódios no deserto. Tem episódios, por exemplo, da mula de Balaão, que era um profeta que foi chamado para amaldiçoar o povo e ele só abençoava. E aí essa mula, coitadinha, ele espancava a mula até que ela fala, olha, tem um anjo aí, se eu passar ele me mata no meio do caminho. Então tem umas coisas que os animais falam. E é uma outra coisa importante do Pentateuco, que ele possui assim costurado 4 tradições de textos que compõem como uma colcha de retalho esses livros, porque nós não sabemos quem foram os autores, mais ou menos quando começaram a compor esse texto lá pelo século V a.C., quando o povo estava no exílio, 587, lá na Babilônia, começaram a se formar o Pentateuco, a compor essas histórias. Então nós temos 4 grupos de textos ou de escritores. Nós temos o javista, que é uma coisa mais colorida, os animais falam, como esta mula, serpente, é um relacionamento mais com o Deus da criação chamado Yahvé. Depois nós temos o grupo de textos eloístas, que designa Deus pelo nome de Elohim, o javista pelo nome de Javé ou Yahvé, o eloísta pelo nome de Elohim. O deuteronomista é um grupo de textos que vão destacar a importância da aliança. Surge principalmente aí depois que Josias descobre o livro da lei no templo em 622 a.C. Então, um grupo de escritores, escribas, compõe essa parte aí deuteronômica. A aliança, se você é fiel, Deus te abençoa. Se você é infiel, Deus te castiga. Aí você recebe maldições pelas suas ações maldosas, né? O código sacerdotal, o quarto grupo de textos, que vão falar sobre leis, narrações, e esse sacerdotal surge depois do exílio. Então é interessante entender essas questões de composição do texto. Né? O texto do Pentateuco ele não é uniforme, então ele tem correntes de pensamento teológico e literário, javista, eloísta, deuteronômico e sacerdotal. São grupos de estudos e de concepção do texto, né, de formação do texto. E isso muitas vezes foi decaído, essa concepção, mas ainda se sustenta, ainda está nas notas, destacando essas 4 correntes de pensamento que perpassam o Pentateuco. Voltando, eu quero ler um trecho do livro dos Números, que vem falar então dessas genealogias, que o povo estava no deserto, de repente aparecem serpentes e começam a morder o povo, né, a picar o povo, e aí Deus pede que Moisés construa uma serpente de bronze, coloque essa serpente como uma haste, quem olhava para a serpente ficava curado. Essa serpente aqui, então, ela vai simbolizar Cristo. O texto bíblico, ele usa muitas imagens importantes. Lá no Gênesis, a serpente era inimiga. Aqui, essa serpente de bronze é sinal já de Cristo na cruz. Quer dizer, aquilo que era maldição se torna bênção, né? A morte que a serpente trazia agora traz vida. A morte que mata o ser humano, né? Uma redundância isso. Em Cristo ela se torna salvação. A morte de Cristo é salvação. Né? A cruz era um instrumento de tortura, agora se torna um instrumento de salvação. São leituras, né? Ligando o antigo com o novo. Por isso que eu falei
naquele primeiro vídeo, né? O antigo lança luz no novo, o novo lê o antigo. Está no capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Então partiram da montanha de Or, pelo caminho do mar de Sut, para contornarem a terra de Edom. No caminho o povo perdeu a paciência. Falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento de penúria. Então Deus enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra Yahvé e contra ti. Intercede junto de Yahvé para que se afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e Yahvé respondeu-lhe: faz uma serpente abrasadora e coloca-a em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Interessante, né? Aqui também nós temos a história da instituição do sacerdócio, Arão, irmão de Moisés, dos levitas, a fabricação da tenda que guardava e as tábuas da lei dentro de uma arca. Tudo isso é contado aqui nesses livros, né? A tenda de reunião, onde Moisés entrava para falar com o Senhor, e ali Moisés também atendia o povo. Interessante demais. E o último livro, Deuteronômio. Eu não vou falando a data de composição, porque é tudo meio incerto. Isso tem tudo aqui nas notas de rodapé, nas introduções do livro. Quem compôs tal livro, né? Não foi Moisés, pode ter alguns textos de Moisés. Esse Deuteronômio, ele está organizado em torno de discursos de Moisés. São discursos importantes em que Moisés vai resgatar esta fidelidade a Deus, a aliança. Ainda no livro dos Números, nós temos uma bênção importante. É a bênção de Arão, que São Francisco pegou para si e para os seus frades, né? A bênção diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. O Senhor volva para ti a sua face e ele se compadeça de ti. Amém. Acho bonita demais essa bênção, né? Bem profunda. Voltando a Deuteronômio, aqui nós temos então essa lei revelada, dada ao homem para que ele tenha a vida. Ele escolha a vida, escolhendo a vida, ele viverá com Deus, né? E aqui nós temos o capítulo 6, olha como está bem marcada a minha Bíblia, que é o coração do Deuteronômio. Eu quero ler do capítulo 6, versículo 4 a 8. Era uma oração que os judeus guardavam nos umbrais das portas e que eles faziam todas as vezes que entravam ou saíam de casa. Diz o seguinte: ouve, ó Israel, Shema Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então vocês já viram que o judeu tem uma caixinha aqui, tem as fitas nas mãos, filactérios. São essas palavras escritas para lembrarem sempre, né, essa consciência de que Deus os libertou. O Deuteronômio é um livro que traz muito essa consciência histórica, que o momento fundante foi essa libertação do Egito. E várias vezes aqui aparece, né, o povo rezando, lembrando que Deus agiu na história do povo, o povo que errou pelo deserto. Lembra de Abraão, esse povo foi libertado por Deus. Deus, com seu braço forte, mão poderosa, libertou o povo da escravidão. Então, o acontecimento primordial para o povo de Israel é a libertação do Egito.
Esses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, abre a Sagrada Escritura e abre também a Bíblia hebraica. E vão falar dessa riqueza que é a história do povo de Israel. É a Torá. Eu tenho ela separada, vou fazer um outro vídeo mostrando essa Torá mais para frente. Primeiro eu vou fazer sobre a Bíblia em si, depois eu falo sobre a Torá e essa questão do código da aliança, né? Deus faz com o povo uma aliança para que o povo possa ser fiel a Deus, o povo possa viver essa fidelidade ao Senhor. Então, olhando esses livros, nós podemos concluir, né? Há um Deus que formou o povo de Israel, e lhe deu um país, deu a terra de Canaã. Este Deus é Yahvé, este povo é Israel, este país é essa terra santa, o lugar onde mana leite e mel, e é ali que o povo vai fazer a experiência de Deus. Um abraço, até mais. Eu vou continuar com os outros grupos de livros da Sagrada Escritura, os livros históricos, sapienciais, proféticos e o Novo Testamento. Um abraço.